pessoal, sejam todos bem-vindos à Escola de Cabala Brasil. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês nessa nova live, nessa live número 3 da nossa série, O Escravo e a Coroa. Vou começar aqui me justificando porque ontem eu não consegui transmitir a aula. A gente estava num outro curso, num workshop, que se estendeu um pouco mais do que a gente imaginava. Foi bem além do horário, então a gente teve aí... Estava no final do workshop achando que a hora já tinha adiantado muito. Então, a gente deixou para fazer o que seria a aula de ontem, nós vamos fazer no dia de hoje e assim por diante. E na medida que for necessário, a gente avança, como a gente tinha dito, por todo o mês de fevereiro e pode adentrar aí no mês de março, alguma coisinha assim também. O que é importante é que a gente lembre que a gente deve ter aulas todos os dias, às exceções de quintas e sábados, tá bom? E hoje a gente vai começar a nossa aula relembrando um pouquinho do que foi que a gente conversou com vocês na última aula. Na última aula, a gente estava falando sobre a maneira como a gente percebe o bem e percebe o mal. Que a gente tem muito equívoco com relação a isso. Eu não vou repassar aqui a aula toda com vocês, né, a live toda com vocês, mas o que ficou de importante para a gente começar a pegar um gancho para o que vai ser a nossa conversa dessa noite, foi assim, eu tinha contado para vocês, né, pedido para vocês imaginarem um exemplo que todo mundo conhece em casa, que é aquele exemplo daquela mãe muito bondosa, bastante inconsciente, aquela mãe que quer só o bem do filho, que pensa muito no seu próprio filho, e que fica o tempo todo fazendo tudo que a criança quer, que às vezes a criança é mal criada, que às vezes a criança faz alguma coisa que não é devido, e a mãe tem todo aquele receio para poder chamar a atenção da criança, para poder repreender, porque ela acha que se ela fizer isso, ela vai estar sendo exageradamente autoritária, que ela vai estar abusando de poder, etc, etc, e que de alguma forma, se ela não for muito gentil, muito paciente, ela não vai estar sendo uma boa mãe, e no futuro, provavelmente, o filho ou a filha vai deixar de amá-la por isso. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que a consequência direta disso vai ser essa criança crescer como uma espécie de tirano. Alguém que não vai ter limites, alguém que não vai respeitar ninguém, e principalmente, apesar de toda a sua tirania, alguém muito fragilizado. Porque por trás de todo tirano, o que existe, na verdade, é uma fragilidade imensa. Porque quando você não tem medo, você não precisa revidar, você não precisa atacar, você não precisa se autoproteger. Uma vez que você se sente seguro, tranquilo e sereno, todas essas nocividades vão desaparecer. Toda essa agressividade humana, assim como no caso dos animais, ela é sempre consequência do medo. Se eu não tenho medo, eu não preciso atacar, eu não preciso me proteger, eu não preciso me defender. Então, esse pequeno tirano que vai ser formado por essa mãe inconsequente, que acredita como mãe que ela está fazendo o melhor que ela pode, mesmo quando o filho dá um chute na canela dela, ela ainda tem um grau enorme de tolerância porque ela acha que ela tem que ensinar o filho a ser tolerante. Do outro lado, a gente tinha dito na aula passada, como exemplo, a história da mãe águia. Aquilo que a gente observa na natureza, a forma como a natureza funciona e dá certo. Como é que funciona com a mãe águia? Ela faz o seu ninho, normalmente no pico de uma pedra, num lugar muito estreito mesmo, onde ela mal cabe como águia adulta para poder se sentar e chocar os ovos. Quando os ovos eclodem, 3 ou 4 filhotes, o que acontece é que se não cabia uma águia adulta, fatalmente, se esses filhotes crescerem nesse ninho e não saírem de lá voando, eles não vão caber ali e vão cair de lá. A mãe águia, como toda mãe zelosa, vai alimentar os seus filhos durante o tempo necessário e quando chega o momento, o que ela faz é começar a incentivar com o bico, assim, empurrando o filhote para o desfiladeiro. É óbvio, a maioria dos filhotes já tem em si o instinto de águia, o instinto de um pássaro, o instinto voador, e eles se lançam no abismo e saem voando. Mas, eventualmente, pode acontecer que um ou outro tenha um certo receio de saltar pela primeira vez de um lugar tão alto. Se isso acontece, a mãe águia não tem dúvida. Ela pega o filhote com o bico assim pelo pescoço e lança ele no abismo. A gente pode pensar que isso é uma espécie de crueldade, que isso é uma espécie de maldade, de vileza da natureza, mas o fato é que esse comportamento direto, reto, é esse comportamento mais rígido, mais severo, mais
perfeitamente ajustado à natureza da mãe águia, que vai garantir que o seu filhote se desenvolva e alcance a plenitude para a qual ele foi criado. Voar livre como uma águia. E assim a espécie continua cada vez mais eficaz na sua existência, cada vez mais eficaz como pássaro. No caso humano, daquela mãe pouco consciente, que acha que é uma mãe boa, ela está produzindo pequenos tiranos e tiranos frágeis. Em vez de desenvolver a criança à sua plenitude, a criança vai ter que botar uma máscara, vai ter que criar uma capa, vai ter que criar uma fantasia de que ela é forte, de que ela é rígida, de que ela não tolera ser contrariada quando for adulta, porque ela não sabe lidar com todas as suas fragilidades, porque não foi preparada para isso. Entrando agora na aula de hoje, deixando um pouco o nosso resumo para trás, mas emendando uma coisa na outra, o que eu quero discutir com vocês nessa ocasião é a limitação dos nossos julgamentos. Acontece, o que é importante a gente saber, é que sempre a gente acredita que está certo. Pensa aqui comigo agora. Você sempre esteve certo? Sempre, absolutamente em todas as ocasiões. Você mesmo. Você que está aí assistindo essa aula agora. Se você observa a sua vida, você nunca erra. Você sempre acertou. Eu não estou falando que você seja arrogante ou prepotente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um mecanismo da mente humana, que eu quero que você preste atenção comigo aqui agora. A gente sempre acredita que a gente está certo. A gente nunca fica na posição equivocada. Porque no exato momento em que eu reconheço que a minha posição é equivocada, no exato momento em que percebo que eu não estou acertando nos meus julgamentos, automaticamente eu passo para o outro lado. Eu mudo de direção porque eu reconheci que eu estou errado. Enquanto eu não tenho esse reconhecimento, enquanto eu não percebo que eu errei, que eu me equivoquei, significa que eu ainda tenho certeza que estou certo. Se tenho certeza que estou certo, não vou mudar de jeito nenhum, porque afinal de contas, aonde eu estou, ou a maneira como eu estou, ou a forma como eu me expresso, ou seja lá o que for, é a forma correta. Se é a forma correta, eu devo me manter nela. Eu só posso me mudar, eu só posso mudar de opinião, eu só posso avançar para uma posição superior se eu admitir que a posição que eu me encontro agora está equivocada. E quando eu digo que você nunca esteve errado na sua vida, é exatamente pensando nesse mecanismo. Porque no presente momento, não estou dizendo de agora, estou dizendo em qualquer época da sua vida, naquele momento, quando aquele momento do passado era o teu presente, naquele momento, quando aquele momento era presente na sua vida, quando estava acontecendo a coisa, você estava certo. Você pode até recordar de alguns momentos que você reconheceu o seu erro e mudou de posição. Mas veja, esta mudança de posição é alguma coisa instantânea que a gente praticamente despreza o tempo onde você fez essa mudança. O fato é que você passou muito tempo numa determinada posição e depois que reconheceu que estava errado, num passe de mágica, você passa para a próxima posição porque reconheceu o seu erro. Então, quando aqui errado e equivocado ou equivocada, você acreditava piamente que estava certo. E agora que você mudou de posição, você continua acreditando que está certo. E se você mudar uma terceira, uma quarta ou uma quinta vez de posição, em todas elas, você vai ter certeza que a sua maneira de pensar é a melhor maneira, é a maneira mais correta. A gente nunca fica achando que a gente está errado e mantendo uma posição errada se a gente for uma pessoa mentalmente saudável. Se você é mentalmente saudável, você sempre esteve certo o tempo todo na sua vida. Só que esse estar certo o tempo todo é simplesmente um julgamento que a gente faz de nós mesmos. Eu não posso, o meu ego não pode admitir estar errado. Eu não estou falando aqui, de novo, de arrogância, mas eu estou falando de um mecanismo simples, que quando o ego percebe que está errado, ele automaticamente muda de posição. Aquela mãe que a gente contou que está produzindo o pequeno tirano ou a pequena tirana, ela seguramente acredita que está certa. Por mais que você fale, se você não consegue convencê-la de que ela está agindo errado, é porque ela continua convencida de que ela está certa, assim como eu e você. No momento que ela verdadeiramente percebeu o erro que está cometendo, automaticamente ela vai mudar de posição.
mas ela vai precisar reconhecer isso por si mesma. Enquanto ela não reconhece, ela não será capaz de avançar para uma posição melhor, para uma posição superior, para uma forma de atuar com o seu filho que o desenvolva em toda a sua plenitude. Quando a gente estuda Kabbalah, a gente começa a fazer esse tipo de análise e a gente começa realmente a reconhecer internamente aonde é que a gente está se equivocando. Porém, para a gente poder chegar nesse nível e reconhecer e conseguir fazer alguma transição de posição, é necessário, como em qualquer outro caso, que a gente reconheça a nossa limitação de julgamento. Se você quiser aprender a Kabbalah, se você quiser avançar espiritualmente, a primeira coisa a saber é o seguinte: se vou avançar, é porque a posição que me encontro agora e a posição a qual eu quero alcançar, essa segunda posição é superior à primeira. E para que eu vá para uma posição superior, é absolutamente condição que eu reconheça que agora eu não sei tudo, que agora eu tenho uma série de limitações no meu julgamento, que agora eu acho que compreendo algumas coisas, mas provavelmente eu estou equivocado em muitas coisas que eu sempre acreditei. Mas, como esse mecanismo está sempre presente na gente, o que vai acontecer na mente da gente é que mesmo que você concorde parcialmente com aquilo que eu estou dizendo agora, quando você for estudar Kabbalah e algum conceito da Kabbalah entrar em conflito com algo que já existe sedimentado dentro da sua personalidade, a primeira coisa que você vai fazer é um ato lá, porque você vai ter certeza e plena convicção de que você precisa se manter como está e não simplesmente ir se abrindo para um conhecimento novo. Saiba, é na mesma medida ou na mesma velocidade em que você se abre e em que você cede, que você pode avançar. A medida das suas certezas é a medida da sua rigidez. A medida das suas convicções é a medida que vai te tornar estagnado, parado e vai te impedir de avançar. Só para ilustrar isso, eu quero contar uma história breve aqui para vocês. Eu não sei se todo mundo conhece, mas essa foi uma história que eu contei em um dos cursos que a gente oferece aqui na Escola de Kabbalah Brasil, que é um curso sobre Jesus e a Kabbalah. Esse é um curso completamente diferente de tudo que você viu sobre Jesus, porque ele vai analisar todos os evangelhos do ponto de vista cabalístico, tendo em mente que Jesus foi um judeu e que ensinava a Torá o tempo todo. Nesse curso, tem um momento que uma questão parecida como essa aparece, e o que eu conto ali no dia da aula para os alunos que estavam ali participando do curso é a história do cavalinho chinês. Ela não é uma história judaica, ela não é uma história do Talmud, ela não é uma Mishnah, ela não é um Midrash. A história que a gente conta do cavalinho chinês é uma história totalmente fora do judaísmo da Kabbalah, mas é uma história que vai ilustrar muito o que a gente está tentando transmitir aqui nessa noite de hoje. A história é mais ou menos assim. Conta a história que há muito tempo atrás, numa determinada aldeia, vivia uma família de chineses muito pobres. Eles viviam do seu trabalho na lavoura. E o trabalho era muito árduo. Eles tinham uma pequena porção de terra, viviam numa casinha muito simples, uma família numerosa, onde as pessoas dividiam o espaço e trabalhavam juntas para tentar sobreviver. Todo o seu trabalho duro na lavoura mal podia gerar resultado para a sua própria subsistência. Muito difícil sobrar algum dinheiro, sobrar alguma parte da produção agrícola para que eles pudessem vender algo na cidade e poder comprar alguma ferramenta nova para poder sanar alguma necessidade do lar ou da família. Eles trabalhavam praticamente para poder se alimentar e a vida era muito dura com eles naquela época. Dentre essa família, existiam pessoas mais jovens, homens, mulheres, e existia principalmente um velhinho, um sábio chinês, aquela imagem que a gente tem do sábio com aquele bigode do Pai Mei, do Kill Bill, aquela coisa toda branca que vinha assim até o meio do peito. E esse era o ancião da família, alguém que todos julgavam sábio, com que todos se aconselhavam. Acontece que um dia, por ironia ou sorte, o que aconteceu foi que um cavalo apareceu ali na propriedade dessa família. Quando o cavalo surgiu nessa propriedade, todos ficaram exultantes, todos ficaram alegres e começaram a festejar.
E o sábio chinês, aquele senhor velhinho, nada dizia, ficava em silêncio o tempo todo. Enquanto todos saltitavam, enquanto todos pulavam e comemorando que eles tinham recebido dos céus um grande presente, que agora que havia aparecido um cavalo na propriedade deles, eles poderiam se apropriar desse cavalo. E esse cavalo ia poder puxar o arado, esse cavalo ia poder facilitar muito o trabalho deles, aumentar a produção, e assim parecia que um momento mais próspero, o afastamento daquela época de penúria e miséria estava começando a acontecer. De repente, eles notaram que o velhinho nada dizia e foram falar com ele. O que está acontecendo? Por que é que o senhor não reage? O senhor parece que não está feliz com essa graça, com essa bênção que nós recebemos dos céus. Você não consegue reconhecer que um cavalo aparecer na nossa propriedade assim do nada vai nos tirar da miséria, vai ser uma grande vantagem, vai ser um momento muito bom para nós. Você não está feliz com isso? Você não reconhece o quanto que isso é bom? A resposta do sábio foi a seguinte: talvez, quem sabe, talvez. Todos ficaram meio indignados, mas como respeitavam muito o ancião da família, resolveram engolir aquilo, mas ninguém conseguiu aceitar o talvez, quem sabe, talvez. Como é que pode o ancião, o homem mais sábio e experiente, ter dúvidas do quanto que era positivo ter surgido um cavalo na propriedade rural deles? O que aconteceu depois desse dia que o cavalo apareceu foi que eles começaram a usar o cavalo no trabalho da lavoura e tudo começou a fluir muito bem. As coisas começaram a acontecer, a produção começou a aumentar, a miséria foi se afastando lentamente, eles estavam todos felizes e quando lembravam da história, começaram a achar que o velhinho já estava com uma idade muito avançada e que provavelmente já estava se tornando gagá, porque ele estava perdendo a sua capacidade de julgamento, porque não conseguiu perceber a coisa mais óbvia, do quanto que era bom e positivo ter um cavalo para trabalhar na lavoura. Depois de algum tempo, o que acontece é que esse cavalo foge. Quando o cavalo foge, no meio da madrugada, eles acordam pela manhã e o cavalo não está mais lá, eles entram num desespero, porque aconteceu uma grande desgraça. Provavelmente um castigo dos céus tinha levado o cavalo e agora voltar à miséria seria algo inevitável. Enquanto todos lamentavam, eles olharam para o sábio chinês, para o velhinho, para o ancião da família e perceberam que ele continuava na mesma situação, que da mesma forma que ele não ficou exultante e feliz quando o cavalo chegou, parecia não se entristecer com a partida do cavalo. Foram conversar com ele e perguntaram se ele não reconhecia aquele momento de tristeza, aquela perda que a família tinha tido, o quanto que seria ruim perder o cavalo. E ele respondeu a mesma coisa que ele respondeu a primeira vez. Talvez. Você não reconhece que isso é uma coisa ruim? E a resposta dele foi, quem sabe, talvez. Todos ficaram mais indignados nesse segundo episódio do que no primeiro. Porque, afinal de contas, o primeiro você ainda tinha alguma alegria acontecendo que podia abafar um pouco a indignação. Mas, nesse momento, todos estavam tristes. E o sábio, o ancião da família, parecia ser indiferente e insensível à tristeza de todos. Alguns dias depois, o cavalo retorna com uma fêmea prenha. Quando o cavalo retorna com uma fêmea prenha, todos voltam a festejar. E veja só que grande presente dos céus. Antes tínhamos um cavalo, agora temos 2 e em breve teremos pelo menos 3. Olha, parece que o nosso ancião não estava tão equivocado assim. O cavalo ter ido embora não foi uma desgraça tão grande, porque afinal de contas, se o cavalo não tivesse fugido, não teria retornado com uma fêmea prenha. Então agora sim, agora parece que a coisa vai, agora parece que a família decola, agora as coisas vão acontecer, agora a gente vai definitivamente se livrar da miséria, nós vamos poder trabalhar, nossa família vai prosperar e tudo vai correr bem. Mas, de repente, quando eles olhavam para o ancião, ele continuava na mesma posição, aparentemente frio, aparentemente indiferente. E quando foram perguntar para ele por que ele não estava comemorando, se ele não reconhecia o quão incrível era aquele presente dos céus, ele respondeu a mesma coisa. Vocês acham que é bom? Não tenho certeza. Talvez seja, talvez não seja. Ficaram indignados novamente, mas afinal de contas, deixa para lá. O que a gente tem que fazer agora é usar os 2 cavalos, cuidar da fêmea para que ela não sei se é esse o verbo, para que a cria nasça dessa fêmea, e a gente possa então cuidar do cavalinho, e em breve teremos 3 cavalos para trabalhar na lavoura. Acontece que um dia, o rapaz mais forte da família
foi perceber que a fêmea não aceitava trabalhar na lavoura da mesma forma que o macho. Então, esse rapaz tentou domesticar, tentou domar a fêmea, tentou montar a fêmea para tornar ela mais dócil e de forma que ela aceitasse o trabalho. Quando o rapaz montou na fêmea, a fêmea empinou, ele caiu e fez uma fratura muito feia no fêmur da perna direita. Ficou acamado. Naquela situação, naquela aldeia que eles viviam, praticamente não existiam recursos, não existia médico, não existia nenhum tipo de curandeiro ali perto. E o rapaz sofreu muito com o seu ferimento. E todos ficaram lamentando que o rapaz mais forte, que estava totalmente ferido por um acidente tão grave, e o sábio chinês, o ancião da família, continuava impassível. E foram perguntar para ele: você não tem dó do seu bisneto todo ferido, todo machucado? Você não reconhece que desgraça aconteceu com ele? E a resposta do sábio foi: talvez seja ruim, talvez não, não sei dizer. Ficaram indignados, parece que agora ele tinha realmente pirado de vez. Parece que o velho tinha perdido completamente a razão pela idade avançada, porque não é possível que ele fosse insensível à dor e ao sofrimento do seu bisneto. Acontece que 24 horas depois da queda do rapaz, tinha estourado uma guerra. E ninguém sabia que essa guerra tinha estourado naquela aldeia tão pequena e tão distante do centro. O exército começou a convocar todos os jovens em idade militar de maneira compulsória para ir à guerra. Alguns soldados apareceram na propriedade para levar o rapaz. E como ele estava ferido, ele não foi, ele foi dispensado dessa guerra. E soube-se pouco tempo depois que o batalhão no qual ele estaria inserido, se tivesse em sua perfeita saúde, foi todo dizimado na guerra. Então reconheceram novamente, ao perceber que talvez a queda do rapaz tenha salvado a sua vida. O que acontece depois dessa história nem interessa mais para a gente, porque já deu para a gente entender qual que é a moral, o que é que está no fundo, o que é que está por trás de tudo isso. A gente não consegue reconhecer os desdobramentos daquilo que está se apresentando no momento presente. Quando um cavalo aparece, a gente acha que é bom, porque a gente tem um raciocínio muito raso, muito superficial. Eu consigo perceber ou imaginar apenas a consequência imediata, apenas o primeiro passo, mas eu não tenho capacidade suficiente para adentrar nas relações de causa e consequência e saber de que maneira tudo aquilo vai se desdobrar no futuro. Portanto, o meu julgamento é sempre falho. Voltando à história da nossa aula passada, voltando à história da nossa última aula, daquela mãe que todos nós temos que concordar de uma maneira ou de outra que ela não está agindo bem com seu filho na medida em que faz tudo o que a criança quer, na medida em que poupa a criança de todo tipo de sofrimento, na medida em que tenta agradar a criança invariavelmente 365 dias por ano. Aquela mãe utiliza o mesmo mecanismo que eu e você. Ela acha que está certa, conforme a gente havia falado. A questão é que depois da história do cavalinho chinês e da junção com essa história da mãe que está produzindo um pequeno tirano ou uma pequena tirana extremamente frágil no futuro, sem nenhuma possibilidade de atingir a sua plenitude enquanto ser humano, da mesma forma que a mãe não reconhece o seu erro, e sabendo que o mecanismo que age dentro de nós sempre diz pra gente que a gente está certo no momento presente, tendo em vista a história do cavalinho chinês, eu quero chegar com vocês aqui na conclusão de que pode ser que agora, nesse exato momento, em todos os seus julgamentos, da mesma forma que aquela mãe, você esteja errando e não saiba. É verdade, pode ser que algum dia eu cometa algum erro que eu não esteja enxergando, e você pode me ajudar a perceber isso. Você pode me aconselhar como nós pensamos em aconselhar aquela mãe. Porque você enxerga e ela não. Porque você percebe e eu não. Eu vou precisar da sua ajuda se eu tiver que sair do meu equívoco. Se eu tiver que sair da lama na qual eu estou me metendo. Sem a sua ajuda, eu não vou ter essa percepção. Vou acreditar que estou certo e vou me manter no erro. Mas o fato é que ainda que você seja capaz de me ajudar, você não é capaz de ajudar a si mesmo. Se você estiver cometendo o equívoco, assim como eu, você só está cometendo esse equívoco porque você não consegue enxergar
aonde é que você está errando. Porque, naturalmente, tudo parece certo para você. Porque é assim que a mente da gente funciona. Então, se a gente entende o que eu estou tentando trazer para vocês aqui agora, o primeiro reconhecimento que a gente tem que fazer é que para o nosso avanço é uma questão vital de que a gente consiga, de alguma maneira, perceber onde estão os nossos equívocos. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir avançar e o nosso processo sempre vai se arrastar de uma maneira muito lenta, porque eu não tenho a capacidade de ultrapassar o limite que é meu. Porque ultrapassar os meus limites, se algum dia eu o fiz, é porque eu não estava no meu limite. Quando eu chego no meu limite, significa que eu cheguei no ponto aonde eu não consigo mais avançar sozinho. Então, para você poder avançar espiritualmente, você vai precisar de alguma outra ferramenta, de alguma outra coisa. Você vai precisar de alguma outra força, de algum outro grupo, de alguma outra pessoa, de alguma outra instrução, que traga para você aquilo que você não tem, que desafie os teus conceitos e, principalmente, mais do que isso, você precisa aceitar ser desafiado. Eu tenho alguns cachorros aqui que vão latir. Estou fazendo a live aqui de casa e tem uns cachorros latindo aqui fora, e aí os que eu tenho aqui ficam todos doidos, tá bom? Eu vou continuar já. Mas o fato é que você precisa, além de uma ajuda externa, você precisa ter essa flexibilidade. Você precisa amolecer a dureza do seu coração para poder avançar espiritualmente, senão nada feito. A Kabbalah vai se propor justamente a isso, a trazer para você alguma coisa que está totalmente fora dessa realidade. Dentro dessa realidade, você pode buscar ajuda numa série de lugares. Se você tem alguma questão emocional, você procura um psicólogo. Se você tem alguma disputa com algum vizinho, alguém do seu trabalho, se você tem uma disputa com um estranho que bateu no seu carro, você pode procurar um advogado. Se você tem um problema de saúde, você deve procurar um médico. Mas se você tem uma questão espiritual de transcendência, não vai ter ninguém nesse mundo, não vai ter nada nesse mundo que vai poder te ajudar, porque não existe nada nesse mundo exclusivamente dedicado à relação do Criador com suas criaturas e da criatura com seu Criador. É isso que a Kabbalah faz. A Kabbalah não trata de nada desse mundo. E a definição de cabalista não é, como todo mundo imagina, aquela pessoa que estuda Kabbalah há muito tempo. Não. A pessoa que estuda Kabbalah há muito tempo é um estudante antigo, um estudante veterano de Kabbalah. Um cabalista é alguém que já fez a transição da sua consciência e que já existe em dois universos. Ele percebe o nosso mundo físico assim como nós, com 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, e percebe a realidade espiritual, que é a realidade que governa o nosso mundo, que determina o que vai acontecer aqui na Terra. Ele percebe essa outra realidade com sentidos adicionais que ele vai desenvolvendo ao longo da prática da Kabbalah. Quando isso acontece, quando a gente recebe este acréscimo, é só nesse momento que a gente começa verdadeiramente a romper todos os limites. E se você quer sair das fronteiras que te aprisionam, o momento, ou a forma, ou a ferramenta, é necessariamente estudar a Kabbalah. Se você quer estudar a Kabbalah conosco, você sabe que se você for no bio aqui do nosso Instagram, você vai encontrar um link para o curso e vai encontrar um link para grupos de Telegram, onde você vai receber mais materiais como esse, inclusive poder rever cada uma dessas aulas que a gente vai trazer para vocês ao longo do mês de fevereiro. Eu espero de verdade que se essa mensagem está atingindo o seu coração, se realmente você tem esse desejo, você faça um movimento para poder sair do labirinto no qual todos nós estamos presos, porém poucos sabem. É isso que eu tinha que dizer para vocês hoje, e eu espero vocês no próximo vídeo da série O Escravo e a Coroa.